Você sabe o que é texto e qual a diferença entre um texto expositivo e um texto argumentativo? A gente vai falar sobre isso hoje. Oi gente, tudo bem? Estamos de volta com as nossas aulas de oficina textual e hoje a gente vai começar bem do básico, bem do princípio. A gente vai começar definindo o que é texto e depois a gente vai ver o que é um texto dissertativo e quais são as duas formas desse texto se apresentar pra gente, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a gente parte dessa definição bem abrangente, bem geral do que é texto. E a gente vai entender que texto é toda a unidade linguística e semântica de comunicação. Vamos parte por parte para a gente entender o que isso significa? Primeiro aí, a palavra unidade. Quando a gente fala em unidade, a gente está se referindo à relação que há entre as partes do texto. O texto não pode ser simplesmente um conjunto de frases, de palavras ou de qualquer outra coisa soltas. Esse conjunto, essas coisas, essas palavras, essas frases precisam formar uma unidade, ok? E essa unidade tem que ser de duas coisas. Primeiro, uma unidade linguística, ou seja, uma unidade da forma. A gente, quando fala de unidade linguística, está se referindo à unidade da linguagem do texto, como as frases são construídas, de forma que uma se conecte à outra. E, além disso, o texto precisa ser uma unidade também de semântica, ou seja, de conteúdo. Quando a gente fala, então, da unidade semântica, a gente se refere ao significado do texto. O que a gente quer dizer com essas duas unidades? Sabe aquelas duas competências que você vê lá nos critérios de correção das redações, no Enem inclusive? Uma chamada coesão, a outra chamada coerência? Pois é, elas se referem exatamente a isso. A coesão é a unidade da forma do texto, a unidade linguística, portanto, e a coerência é a unidade do conteúdo, a unidade semântica. E qual é o objetivo disso? Para que um texto precisa ter unidade dessas duas coisas? Para comunicar. Texto é tudo aquilo que comunica. Então, a última palavrinha aí da nossa definição, comunicação, se refere a isso, a interlocução, a relação entre quem fala, o emissor, e quem recebe a mensagem, o receptor, ok? Por isso, é importante que o texto tenha mais uma qualidade, que é a clareza. O texto não tem que ser entendido por você que escreve, ele tem que ser entendido por aquele que vai receber o texto, por aquele que lê. Ok? Então, a clareza é outra qualidade, além da coesão e da coerência, que a gente vai buscar aí nesse texto, beleza? Agora vamos falar do que é o texto dissertativo, tá? Dissertar significa falar sobre alguma coisa. E ao falar sobre alguma coisa, a gente tem duas possibilidades. Uma é a dissertação expositiva, que é aquela em que o objetivo é apenas informar, apresentar uma lista ali de fatos sobre um determinado assunto. E numa dissertação expositiva, a gente acaba sendo, portanto, imparcial. Você não vai dar a sua opinião, você não vai se colocar opinativamente dentro daquele texto, tá? Agora, numa dissertação argumentativa, além de você apresentar um caráter informativo, de você dar ali informações, listar os principais tópicos, os principais fatos sobre um determinado assunto, você vai tomar um partido, você vai ser parcial, você vai fazer uma defesa de ponto de vista, ok? Então essa é a diferença básica entre esses dois tipos de texto dissertativo. Vamos dar uma olhada num exemplo para isso ficar mais claro? Dois exemplos, aliás, para isso ficar mais claro. Primeiro aí, está aparecendo na sua tela o exemplo de um parágrafo expositivo, ok? Aquele sem defesa de opinião. Olha lá. Em 2018, registrou-se uma diminuição do número de homicídios de mulheres em relação ao ano anterior. No entanto, houve um aumento de 12% dos casos de feminicídio no Brasil. Esses dados trazem à tona a importância da discussão da violência motivada por gênero, assim como a necessidade de soluções para o problema. Reparem, a gente lista os dados, fala sobre o assunto, que é o aumento do número de feminicídios no Brasil. No entanto, não se tem uma opinião sobre esse fato. Esse texto se aproxima muito mais de um texto jornalístico, né? Em que só a apresentação da informação é que é importante. Agora, numa redação, num texto de vestibular, você deve defender um ponto de vista sobre os assuntos. Então vamos ver um parágrafo argumentativo sobre o mesmo tema, para a gente comparar aí e ver a diferença com a presença de uma opinião nesse parágrafo, ok?
Em 2018, registrou-se uma diminuição do número de homicídios de mulheres em relação ao ano anterior. No entanto, houve um aumento de 12% dos casos de feminicídio no Brasil. Esses dados trazem à tona a importância da discussão da violência motivada por gênero e a busca de suas causas. O avanço do discurso patriarcal, somado a políticas públicas ineficientes e a sensação de impunidade, gera um produto devastador, o aumento do número de feminicídios no Brasil. Observem, aqui a gente fez uma pequena mudança no final do parágrafo e a gente aí apontou causas para que isso aconteça. Além disso, a gente usa uma adjetivação para mostrar qual é a opinião desse texto sobre esse assunto. A gente usa ali o adjetivo devastador, que deixa claro um ponto de vista, certo? Então, no seu texto, não se esquece de vestibular, você vai procurar fazer isso. Um texto com coesão, coerência, clareza para quem lê e defesa de um ponto de vista, beleza? Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like pra gente, deixa o seu comentário com alguma pergunta ou com alguma sugestão também aí pra gente, tá? E não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, aqueles que também estão na preparação aí do vestibular, beleza? A gente se vê na próxima.